O presidente da República assistia à grande parada militar comemorativa de nossa independência. O presidente Vargas, acompanhado pelos generais Eurico Gaspar Dutra e Góes Monteiro, procedia ao lançamento da pedra fundamental do novo Palácio da Guerra. Especialmente no Estado Novo, houve uma ampla utilização do cinema, do teatro, do jornal, do rádio, que tinha uma importância muito grande, para enaltecer as façanhas do governo Getúlio e do Estado Novo. O ambiente nacional tem reagido sabiamente contra esses agentes de perturbação e desordem. A propaganda insidiosa e dissolvente apenas impressionou os pobres de espírito e serviu para agitar os mal-intencionados. E isso representou alguma coisa de muito diferente, vamos dizer assim, de inovador, se considerarmos o que era o Brasil anterior a esse período. Com o início da guerra, em 1939, o Brasil acabou tendo de se definir. E Getúlio, que até 1941, mais ou menos, mostrara muitas simpatias pela Alemanha e pela Itália, acabou se inclinando pelas forças democráticas. Isso por razões muito práticas, muito de ordem prática. Ele percebia que ele estava num determinado campo, no mundo ocidental, com os Estados Unidos, ali em cima, o chamado Grande Irmão do Norte, com um pouco de ironia, né? E que fugir desse campo era uma aventura extremamente arriscada. Então, em alguns meses, ele decide essa inclinação em favor das chamadas potências aliadas, as potências democráticas. Isso já no curso da Segunda Guerra Mundial. Aí as investidas dos alemães contra a Marinha brasileira levaram mais rapidamente à ruptura de relações com os países do eixo, Alemanha, Itália, depois o Japão, e finalmente a declaração de guerra contra esses países. Aqui esta manhã para receber uma nova força institucionária que justamente nesse momento está chegando para se juntar aos combatentes de tantas outras nações que já se engajaram na frente da guerra. É a força institucionária brasileira, a primeira força do Brasil, a primeira da América Latina que atravessa o mar. Essa força institucional é nada pública. É uma tropa bem disciplinada. O Brasil enviou elite do seu exército para se bater no solo italiano ao lado dos canadenses na seleção de São Estamos embarcando agora. Vocês certamente ouviram o luz do seu passo de marcha que desce pela frente do grande transporte do mundo. O que determinou a crise do Estado Novo? Houve fatores externos e houve fatores internos que se conjugaram, que se juntaram. O fator externo foi a vitória cada vez mais anunciada das forças democráticas no mundo na Segunda Guerra Mundial. Então, é como se todas aquelas antigas ideias que vinham do começo dos anos 30, todas elas autoritárias, entrassem em crise, se desprestigiassem, e a ideia de democracia, o direito de intervenção
na nação, nos destinos da nação, se tornasse uma ideia muito forte. Getúlio foi sensível a essa situação nova, esse novo quadro que começou aí por volta de 1944, mas, ao mesmo tempo, ele fez uma jogada arriscada. A jogada foi tentar se apoiar num certo tipo de mobilização popular, como ele nunca tinha feito no passado. Para isso, ele foi encontrar apoio naqueles setores políticos e de trabalhadores que o haviam sempre sustentado. Essa mobilização desagradou os meios militares, desagradou gente como o general Góes Monteiro, o general Dutra, que haviam sido os articuladores do Estado Novo. Então, muitas vezes se diz que o Estado Novo foi derrubado por aqueles mesmos homens que o haviam implantado. Já fiz a minha parte na grande tarefa de mobilizar para o engrandecimento comum as forças criadoras da nacionalidade. Getúlio foi deposto praticamente a frio, e duas coisas são importantes. Primeiro, que ele conservou intacto o seu prestígio popular. E a outra coisa é que não houve, da parte dos generais e das elites civis que depuseram Getúlio, a intenção de jogá-lo para fora do jogo político. E a crise teve como consequência a renúncia de Getúlio Vargas, que em 29 de outubro de 45 deixou o Catete rumo a Itu, sua fazenda no município de São Borja. No próximo programa, o Brasil escolhe o caminho das eleições. Os ventos de liberdade trazem Getúlio de volta ao poder. Novos impasses empurram o presidente para o suicídio. O fim do Estado Novo e o período democrático. O trabalhador brasileiro
pois conseguimos organizar o trabalho nacional segundo os princípios cristãos da justiça social, sem abalos econômicos. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos. Um pouco antes da queda de Getúlio Vargas, começou a constituição dos partidos políticos que iriam existir durante os anos democráticos entre 1945 e 1964. Os principais partidos, ao lado de outros, mas os principais partidos foram a União Democrática Nacional, a UDN, que representava os opositores a Getúlio Vargas. O PSD, que era de certo modo uma invenção de Vargas, representando sobretudo a burocracia do Estado Novo e setores rurais. Finalmente, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que era também um partido imaginado por Getúlio Vargas, pretendendo organizar a classe trabalhadora urbana. Depois da queda de Getúlio, o poder foi assumido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. E foram preparadas as eleições para 2 de dezembro de 1945. Getúlio participou como candidato da eleição, o que é uma demonstração de que ele foi afastado do poder, afastado da presidência, mas não afastado do jogo político. E como naquela época se podia candidatar por vários estados, ele se candidatou a deputado, a senador, por São Paulo, pelo Rio Grande do Sul, e acabou sendo eleito por todos esses estados. Acabou, inclusive, tendo que fazer uma escolha, naturalmente, e tornou-se senador pelo Rio Grande do Sul. Meu nome é Rio Grande, eu sei que nasci para ser tradição. Dois principais candidatos disputaram a eleição. De um lado, o general Eurico Gaspar Dutra, que tinha sido uma figura central do Estado Novo, e de outro, o brigadeiro Eduardo Gomes, que era o candidato da oposição, o candidato da UDN. Curiosamente, os dois eram militares, mas a gente pode dizer que Eduardo Gomes era um militar liberal e Dutra vinha da tradição autoritária do Estado Novo. Dutra teve o apoio de Getúlio Vargas. O Getúlio deu o apoio ao candidato nos últimos dias da campanha e com isso atraiu a massa e o voto da massa da classe trabalhadora urbana. Tudo isso